gente! Chegou mais um episódio aqui do Gostei, a sua revista eletrônica da estética. E hoje o assunto é um pouquinho diferente. Doutora Laísa resolveu voltar para nossa companhia. Resolvi. Gente, fizeram um negócio sem mim, vocês acreditam? Eu tô muito chateada, mas como eu amo demais esse povo, eu resolvi voltar. Tá vendo? Antes de a gente começar, vocês não podem se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar todas as notificações, que a gente está fazendo de tudo para trazer o melhor conteúdo para vocês. Olha aqui, nós estamos em um ambiente novo. Novo modelo, novo cenário, mais juntinho, melhor, não é? É. Então, bom demais. E hoje o assunto é completamente diferente aí. Apesar que a gente tem um pezinho na estética sempre, né? A gente não pode deixar de falar da estética. Mas hoje nós falamos, nosso tema será de fisioterapia, tá? Desportiva e ortopédica. E aí, doutora Laísa, quem que a gente chamou para essa conversa? A gente chamou a doutora Thalita, diretamente de Brasília, fisioterapeuta maravilhosa, para falar sobre isso. Doutora Thalita, você apresenta pra gente? Olá, gente, obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Thalita Lauana, sou fisioterapeuta, tenho especialização na área de educação e promoção de saúde e mestrado em tecnologia e saúde. E vim falar aqui um pouquinho sobre a fisioterapia e elucidar todas as curiosidades, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a área. E aí, doutora Laísa? Eu entendo pouquíssimo, então vou ter muitas curiosidades. Nós somos a própria curiosidade. Vocês querem que eu fale um pouquinho da área? Sim, era isso que eu ia perguntar agora. Onde que a fisioterapia entra, né, nessa parte tanto desportiva quanto ortopedia? Tá. Primeiro, eu vou defender aqui o meu peixe, porque vocês são da área da estética, né? Mas vou falar para vocês que a fisioterapia, primeiro, que é uma das profissões onde as pessoas se sentem mais realizadas. Eu estou falando de um ranking da Forbes que foi feito. Olha aí, começando por aí. E dentro da fisioterapia, a gente tem um crescimento muito grande da atuação da fisioterapia, especialmente pós-pandemia. Porque o principal objetivo da fisioterapia é reabilitação funcional dos pacientes. Então, quando a gente pensa em reabilitação funcional, envolve muita coisa. Desde a parte respiratória, que são os fisioterapeutas que ficam, né, na parte em hospitais e tudo mais, a parte de reabilitação cardíaca, no período da pandemia, no período da Covid, a gente teve um boom dos atendimentos da fisioterapia e visualizou muito a importância desse fisioterapeuta dentro da parte hospitalar. A gente tem o fisioterapeuta dentro da área da reabilitação cardiovascular, a gente tem a fisioterapia dentro da parte estética, dentro da área de dermatofuncional. Inclusive, vou aproveitar aqui e já falar. A gente tem desde o ano passado, que a gente tem uma liberação do COFITO em relação ao atendimento de injetáveis. Então, o fisioterapeuta, desde o ano passado, a gente tem aí a liberação para fazer a parte de toxina botulínica. Ai, que Falei que tinha um pezinho na estética. A gente fala de outras áreas, mas a estética não sai da gente, não tem como. Inclusive, está tendo toda uma procura aí, né, baseada nessa questão de melhora funcional dentro da parte estética também, que não é nada, não foge, né, do princípio da nossa profissão. Mas hoje eu vou puxar a sardinha mesmo para a parte de ortopedia e desportiva. Quando a gente fala de fisioterapia dessa área de ortopedia e desportiva, é uma área onde a gente tem maior abrangência dentro da fisioterapia. É a área mais ampla dentro da fisioterapia. Porque quando a gente fala de reabilitação funcional, a gente está pensando em sistema músculo-ortopédico, sistema músculo e esquelético. Então, pensa, quem é que já não teve aí uma dor lombar? Quem é que já não teve... Deixa eu ficar um tempinho em pé para ver como né? Vocês da estética que ficam muito tempo em pé, né? Que precisa e tudo mais, gerar uma reabilitação. Então, a ortopedia ela é uma área muito ampla, porque, de acordo até pela questão da forma que a gente trabalha, pela forma que a gente fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, pela parte postural, pela sobrecarga, pela má postura, a gente tem muita... Vamos organizar aqui, gente. Falando do fisioterapia, eu tô desse jeito aqui, vamos aprumar aqui o negócio. Então, é uma área que a gente está sempre tendo uma demanda muito grande de pacientes. Que aí reabilita desde a parte de um joelho, um pós-operatório, paciente que fez uma cirurgia, um pré-operatório, às vezes um tratamento conservador para que o paciente não precise fazer cirurgia, a parte de fortalecimento, de alongamento, de flexibilidade. E aí você tem a desportiva sendo mais especializada ainda para a parte mesmo de atuação dentro do esporte. Então, você tem
o fisioterapeuta que vai se especializar em uma determinada modalidade para que ele possa atender pensando na funcionalidade daquele esporte específico. Então, é muito legal a parte da ortopedia, que é o mais amplo, e esse direcionamento da fisioterapia esportiva voltado realmente para a Seria modalidade. como estudar como que aquele atleta, o condicionamento físico dele, chegar à potência daquele condicionamento. Também, porque o objetivo da fisioterapia, eu falei que é a reabilitação, mas a gente pensa só que a pessoa já está doente, né? Sim. Para poder... É parecido com os fisioterapeutas de clube de futebol fazem? Também, a gente tem É o tipo fisioterapeuta, ele é fisioterapeuta desportivo. Então, por exemplo, e tem crescido muito essa parte da desportiva, porque cada vez mais a gente reconhece que a atividade física ela é fundamental para a manutenção da saúde da população como um todo. Hoje em dia a gente fala muito sobre isso, da importância da atividade física. Então, o fisioterapeuta desportivo, ele vai atuar tanto no atleta do final de semana, que corre uma vez no final de semana, quanto no atleta de alta performance. E aí ele entra com a parte de fisiologia do exercício, ele vai entrar, como você falou, de potencializar aquele atleta. Então, não necessariamente só a reabilitação, pensando em lesão. Mas o preparo. Mas no preparo. O preparo, a parte de análise do movimento, por exemplo, para realizar determinado movimento, como não gerar fadiga, o que eu preciso fortalecer para não gerar fadiga muscular. Então, tudo isso é um pensamento voltado para a parte desportiva, porque cada modalidade você vai sobrecarregar uma articulação e um músculo diferente, né? Por exemplo, a gente tem umas doenças que elas têm até o nome da parte esportiva, que se chama a epicondilite medial e a epicondilite lateral, que é uma dor que as pessoas sentem aqui nessa região do cotovelo, e elas estão relacionadas, a gente chama ela que é cotovelo de tenista e cotovelo de Minha golfista. tia tem. Olha aí. Minha Tá tia, Meu pai também que eu falo pra ela assistir, então ela vai ver, que eu Olha vou falar aí. dela agora. Ela é aspirante a jogadora de tênis. tem. Aí sente a dor. Nossa senhora. Sem um técnico, sem alguém para ensinar. Não, ela joga e tudo, vai no clube de engenharia, inclusive. Joga e tal. Só que aí, às vezes, tem torneio e tudo, ela volta toda arrebentada. Ela vai pro fisioterapeuta, ela fala que paga pra apanhar, Para sofrer. pra sofrer. Pra E- sofrer. e Mas aí- ela tem esse. Mas tem exatamente isso, porque, por exemplo, quando a gente fala da esportiva, é bem específico. Porque, por exemplo, se você vai trabalhar só com tenista, a sobrecarga, o tipo de articulação que tem sobrecarga e tudo mais, é um tipo. O movimento que ele faz. Então, é muito bacana essa parte da especialização voltada para a parte desportiva, que a fisioterapia faz. E todos os grandes clubes têm o seu fisioterapeuta. Tem que ter. E os pequenos, né? Os pequenos clubes, as pequenas áreas onde o pessoal joga, na sua tia, lá onde ela faz, provavelmente você não vai ter um fisioterapeuta para poder fazer esse acompanhamento. E quem não tem, joga aquela pelada, aquele futebol, né? Igual o meu marido joga toda sexta-feira. Acho que é jogador profissional, lesiona e vai parar onde? O fisioterapeuta. Por isso que é tão abrangente. Esse atleta de final de semana, ele também precisa ser orientado, né? E aí, normalmente, esse atleta é aquele atleta que ele vai procurar muita fisioterapia realmente no pós-lesão. E aí, a gente tem vários recursos voltados para a parte de analgesia, né? Para melhora de dor desse paciente e com o objetivo também de melhorar a parte tanto de força muscular, mobilidade desse paciente, para que ele espaço o período de novas lesões, fortaleça para evitar realmente novas lesões. A parte de consciência corporal é muito importante. E o fisioterapeuta ele consegue atuar nessa área. Que aula, hein? E na parte, bom, a gente já sabe que a desportiva é relacionada então a atletas, né? Seja de alta performance ou não. E onde é a fisioterapia ortopédica entra? Vamos falar mais um pouquinho sobre ela. Tá. A fisioterapia ortopédica, todas as clínicas, aqui em Goiânia, com certeza deve ter muita clínica de fisioterapia. Todas as clínicas de fisioterapia, com exceção, por exemplo, de estética, que é mais específica, a gente tem a fisioterapia ortopédica. Que inclusive é muito lado. Daqui do lado, tem uma clínica de fisioterapia, mas ela vai atender todo mundo, por exemplo, voltado para não necessariamente para a pessoa que é atleta. Ela vai atender pessoas com problema de lombalgia, associado, por exemplo, a hernia de disco. Ele vai atender pessoas que teve uma torção. O seu esposo, por exemplo, muito provavelmente ele não vai ter um direcionamento, às vezes, para um fisioterapeuta ortopédico depois ortopédico não, desportivo depois de uma lesão.
ele muito provavelmente vai ser atendido na clínica ortopédica, que ela consegue Ele atender. rompeu os ligamentos do joelho, aí quando ele fez a cirurgia, ele teve que fazer uma certa fisioterapia depois. Para poder melhorar, né? poder melhorar. É porque a questão da funcionalidade. Por exemplo, pensa no joelho, ele precisa ter uma mobilidade, amplitude de movimento completa, ele precisa estar forte, ele precisa de tudo isso. E quando ele fez a cirurgia, quando ele tira os ligamentos eles servem para dar estabilidade durante o movimento. Então, provavelmente ele tinha aquela sensação que o joelho está falso. Vai pisar e ele fala assim, parece que eu vou cair. Essa é a sensação quando tem confiança de andar para poder fazer, né? Normalmente, quando a pessoa sofre lesão ligamentar, ele tem essa característica. Mas aí depois ele passa pelo processo da fisioterapia ortopédica. A fisioterapia ortopédica, ela vai, pensando na parte de reabilitação, no pós-lesão, ela vai atender desde criança até o idoso. Então, por isso que ela é tão ampla. A esportiva, ela fica um pouco mais direcionada, mas a maior área da fisioterapia é a fisioterapia ortopédica. Eu vejo muito agora nos reels do Instagram, TikTok, enfim, vídeos de idosos fazendo fisioterapia e tal. Isso entra em qual? Na ortopédica ou na desportiva? Aí a gente tem uma nova área. Nova não, ela não é uma nova, mas dentro do que a gente está falando, que é a fisioterapia voltada para geriatria e gerontologia. A gente tem uma população idosa que está crescendo e é uma população que está ficando cada vez mais exigente. É uma população que ela não basta. Antigamente era uma população que ficava ali na dependência, não saía muito de casa à medida que ia envelhecendo. Hoje não. Os idosos eles praticam esportes, eles têm uma boa alimentação, eles têm uma funcionalidade muito melhor do que antes. Então, a gente tem uma fisioterapia voltada com esse objetivo de melhorar a funcionalidade, de reabilitar, voltado para a área gerontológica. Então, óbvio que um paciente, por exemplo, um paciente idoso, ele pode ir numa clínica de fisioterapia e ser atendido dentro da área ortopédica, mas pensando numa lesão, uma coisa específica. Mas a gente tem a fisioterapia voltada para esse público que está crescendo, tanto na parte de reabilitação quanto na parte de prevenção de lesão, de potencializar esse idoso. Então, é aquele idoso que ele vai para a academia e ele vai para a academia para o fisioterapeuta. É para fortalecer mesmo. É com carga. Isso que eu ia perguntar, porque assim, a gente sabe que com o envelhecimento a gente vai perdendo, né, propriedades da nossa vida. E aí eu vejo uma reclamação da minha avó, inclusive. Minha avó tem 75 anos e ela reclama que as carnes estão mole. Ela fala desse jeito, né? Que ela perdeu essa força muscular, essa força de tudo, assim. Então, a diminuição desses músculos. Então, essa fisioterapia seria muito para isso, na parte de Muito. A gente tem uma... Pode falar. Não, é porque eu falo demais. A pessoa gosta tanto que ela se empolga, mas é bom assim, adoro, eu tô aprendendo demais. Mas tem essa perda da massa muscular, ela é uma característica fisiológica. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente perde colágeno, perde tudo. E aí a gente tem uma diminuição da massa muscular e essa característica se chama sarcopenia, que é essa diminuição em grande quantidade da massa muscular. Isso é péssimo pra gente. E aí a gente tem vários estudos, vários artigos que associam, inclusive, a sarcopenia com declínio cognitivo, com declínio funcional, entre outras características. Então, a perda da massa muscular, se ela não for, se a gente não atuar de forma preventiva e de forma a reverter esse quadro, que é mais comum em idosos longevos, né, que a gente fala que são os idosos mais velhos, é uma característica, por exemplo, que vai fazer com que esse idoso tenha uma dependência funcional maior. A questão do déficit cognitivo, a gente já tem estudos associados a isso. Então, essa questão de prevenção dessa perda de massa muscular, ela é fundamental. E isso quem vai fazer vai ser a geriatria. E aí eu entrei em outro assunto que eu estava falando essa semana sobre o uso de creatina em idosos. Porque hoje a gente vê pessoas de academia usando creatina para recuperação muscular. Não é? E aí eu estava vendo um estudo falando, inclusive eu até ouvi o Paulo Musso falando sobre isso também, do uso de creatina em idoso, justamente para essa função cognitiva que você estava falando. Porque, como você disse, então a gente tem que tentar fazer o possível para evitar essa perda, né, de massa muscular de forma tão grande. Então, o exercício vem a parte, né, de fortalecimento, de ganho mesmo de sarcômero ali naquele indivíduo, né, que é a parte da estrutura muscular, e a parte de suplementação, né, que vai ser feita, né, por outros. É uma parte multidisciplinar. E aí a geriatria, ela entra muito nisso.
Antigamente, a gente não tinha a gente pensava em geriatria assim, o paciente já está ruim, aquele paciente idosinho, que está lá parado há muito tempo, vai lá, faz um exercíciozinho. Hoje não. Hoje a gente tem idosos, por exemplo, de 60, 70 anos, que são mais ativos que a gente. Que fazem mais coisas que a gente. Então, a fisioterapia ela é muito isso, de melhorar esse idoso, né, que já tem uma boa quantidade de atividade física, que está no caminho certo, potencializar esse idoso, melhorando a funcionalidade e resgatar aquele idoso que está numa situação ruim, com essa questão, por exemplo, da perda de massa muscular. Com certeza. Tem algumas pesquisas voltadas também para isso, que falam o seguinte, quanto menos a gente se movimenta hoje, né, mais dependente funcional a gente fica. Então, tem muito estudo voltado, por exemplo, o idoso fazendo academia. Não é para ele ficar sarado, trincado, é para ele não ficar numa cadeira de rodas. Quanto mais atividade física, quanto mais a gente fortalece isso, e a parte gerontológica ela tem essa visão, esse idoso vai ser mais. E é o que a gente quer. A gente quer ficar. A gente quer viver muito tempo, mas a gente quer viver bem. A gente quer viver com independência e tudo mais. E a fisioterapia, dentro da parte de geriatria, ela tem esse objetivo. E por coisas simples também, né? O vídeo que eu vi no Instagram era de um fisioterapeuta, né? Reabilitando uma idosa, para ela simplesmente conseguir levantar da cadeira sozinha, conseguir pegar algo no armário. Então, essa parte funcional é muito importante. Quando a gente vê, às vezes, fazendo uma fisioterapia bem direcionado, você vê assim, fazendo um movimento específico. Você fica assim, mas você está fazendo o quê? Um movimento específico. Às vezes é exatamente isso, é para pegar uma neta no colo. São movimentos de funcionalidade do dia a dia. Então, por exemplo, o que atrapalha esse idoso? Atrapalha na hora de levantar, atrapalha na hora de sentar, atrapalha para pegar uma sacola no chão, que ele não consegue abaixar, atrapalha para pegar um prato que está no armário mais alto. E aí, essa é a visão do fisioterapeuta, de trabalhar exatamente esses movimentos para que ele possa ter uma boa independência funcional. Até porque idoso não gosta nem cuidando dele. Não gosta. Ele tem que ser na hora. E ele sabe de tudo, e aí é sobre isso. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu vou falar agora de mim. Eu fiz 2 cirurgias ortognáticas, a gente vai entrar em fisioterapia. Preciso fazer fisioterapia. No meu caso, vai ser uma fisioterapia diferente, né? Então, uma fisioterapia respiratória, para eu voltar e os meus movimentos de face. A gente tem a parte da fisioterapia, dentro, né? A gente tem. Eu vi essa frase essa semana e falei, gente, vou ter que usar. Tem várias camadas. Então, fisioterapia. Mas é isso. Dentro da parte ortopédica, tem, por exemplo, pessoas que se especializam, por exemplo, só em ATM, que é a articulação temporomandibular. Sim. E aí, por exemplo, tem pessoas que se especializam porque essa é uma articulação que dá muito problema. Fora da parte, né, da cirurgia, mas é uma articulação que gera muita cefaleia, muita dor de cabeça, enxaqueca, bruxismo. Ali dentro daquela região, inclusive, é feito pulsina motolínica, exatamente para diminuir a parte de... Eu não tenho bruxismo, eu tenho apertamento, que é só travar. E ficar ali, né? E aí os dentes ficam todos cerradinhos, né? E aí, então... nós temos a parte do fisioterapeuta que ele se especializa exatamente nessa parte, nessa articulação. Você está falando da parte respiratória, e aí ele também tem essa parte do treino. Por quê? Às vezes são coisas simples que vão mudar, mas a forma que você está respirando, exercícios respiratórios associados com outras coisas, e verificar principalmente como é que está a parte de posição, a parte que você não fez a fisioterapia. Não, você não fez a fisioterapia. Eu respiro pela boca, né? Eu respiro muito pela boca. E aí eu fiz a ortognática porque eu estava com a apneia. Apneia grave já. Aí eu fiz a ortognática só por isso, não tinha retração, não tinha nada. E aí você chegou o otorrino, analisou outras coisas, a parte de adenoide, não tem adenoide não, era só uma retração de arcária dentária, nem era de queixo, nem era de nada. Então, eu puxei pra frente, precisei fazer uma segunda cirurgia de reparo, né? E aí, eu preciso agora fazer uma fisioterapia. Por quê? Porque mesmo depois da cirurgia, eu continuo respirando pela boca. Eu tenho que reaprender a respirar. Entendeu? Então, eu preciso de um fisioterapeuta, gente. Tá vendo? Fisioterapia, a gente tá em tudo. Em tudo. Em tudo. A gente...
assim, pode ser que a gente não tenha aquela orientação, né, de quem procurar e tudo mais. Mas a gente tem muitos serviços que a fisioterapia, que a gente atua dentro da fisioterapia. Tem muita coisa que a fisioterapia pode oferecer para a população em geral e para de várias áreas. Vocês conhecem, por exemplo, a fisioterapia voltada para a mulher? Sim, fisioterapia pélvica, não é? Fisioterapia pélvica. A gente tem uma Aquela fisioterapia. Olha lá, já tá Já tá aqui, ó. Eu lembrei da mulher lá, dela, né? Ruiva. Da Kátia Damasceno. A gente devia receber um extra aqui, estão falando, ó. Fica aí, Inclusive, vai ter um um patrocínio. episódio de estética aí com uma forma de Fica aí no ar. Já aproveita, né? Pega tudo aí para poder, para poder usar. Mas tem voltado, por exemplo, a parte de fisioterapia de reabilitação pélvica. Na verdade, a gente tem a fisioterapia que a gente chama de uroginética. Porque ela envolve a parte do sistema urinário e sistema ginecológico. E também voltado para o homem. Porque o homem também tem incontinência urinária. Então, a gente tem, pensando em tudo, como eu falei para vocês, é a reabilitação da função. Qual que é a disfunção que está tendo ali? Às vezes a incontinência urinária, né? A diminuição da força, daquela musculatura pélvica, do assoalho pélvico. Então, reabilitar, trazer isso. Fisioterapia também. Falando isso, eu até lembrei, porque eu não tô doendo aqui. Você também Vamos fazer ficar assim. Fortalecer a Mas aí a coluna, gente tem que ficar assim. Eu falo isso porque minha mãe tem desgaste. Gente, a família da gente tá tudo Envolvida. envolvida, né? Tem desgaste Tô pegando. muscular e, querendo ou não, o músculo da coluna é que sustenta a nossa coluna, né? Você pegou num ponto aqui, vou dizer para vocês, o tal da lombalgia. A lombalgia é uma dor que a gente tem na estrutura lombar, pode ser não necessariamente uma dor, pode ser um incômodo, pode ser irradiado ou não para o membro inferior. Mas o que a gente já... O da minha outra tia é. É irradiado. Ciático, né? Normalmente a tia da gente fica falando assim, tô com dor do ciático, tô com dor do ciático, né? Mas a lombalgia, o que a gente tem de estudo hoje? Primeiro, ela é uma doença ela é uma doença em número 1 de doença incapacitante, onde o indivíduo fica mais tempo com comorbidade, com incapacidade. O que significa? Ela é uma doença autolimitada, a maioria das vezes ela volta. Mas ela é uma doença uma patologia, onde o indivíduo ele fica com dor por mais tempo, e isso acaba incapacitando ele, principalmente nessas atividades do dia a dia. E acomete muito a população ativa. A gente pensa muito em lombalgia. Pessoa mais velha, não. É a população ativa que tem maior número. Até mesmo nós, profissionais da área da estética, fica muito tempo abaixada ali, pelo menos, né, na residência aqui, né, no nosso parceiro DS não para, então... E aí fica com dor, né? Com certeza. Mas não se preocupe, você não tá fora do fluxo. Não tô sozinha, ninguém solta a mão de ninguém. A literatura traz que pelo menos 85% da população, 85% é muito, já teve ou vai ter lombalgia. Então, se você não teve, você vai ter, muito provavelmente. Então, a lombalgia... Pode ficar sossegado, que uma hora ela vai chegar. Ela vai chegar. Mas a questão da lombalgia, as pessoas têm muito medo quando a gente fala de coluna. Tem muito medo, não pode mexer, porque ali a gente tem uma estrutura importante, que é a medula espinhal. Então, o pessoal tem muito medo, muito receio de mexer com qualquer coisa relacionada à coluna. E aí, nós temos o que nós chamamos de guidelines. Os guidelines estão chamados especialistas daquelas áreas. E eles publicam como se fossem guias práticos de evidência, baseado em evidência, que a gente chama que é a fisioterapia baseada em evidência. Não é aleatório, não é do achismo. É baseado em levantamento de estudos, de ensaios clínicos, de revisão sistemática. Então, eles pegam tudo isso. Eles verificaram o seguinte, que a melhor forma de tratar a lombalgia, eles fazem uma estratificação, né, do tipo de lombalgia, o tempo, se ela é crônica, enfim. A gente tem uma estratificação, mas está relacionado com exercício, atividade física. Então, a gente tem uma pessoa que está numa fase muito, muito, muito aguda, ali com uma dor muito grande, maior do que 7 que a gente fala dentro da escala visual, né, da EVA. E aí ele está com uma disfunção ali, não está conseguindo. A gente modula os sintomas. Ouça essa palavra, é modular. Não é cessar os sintomas. Para que ele possa começar a realmente fazer a parte de exercício, a parte ativa de exercício, porque já é comprovado que a melhor coisa para a lombalgia são os exercícios. Então, assim, óbvio, né, que a gente tem vários recursos de analgesia, tem a parte de eletrotermoterapia, tem a parte de recurso de terapia manual, a parte pensando na parte de liberação miofascial, enfim.
Porém, a gente já tem, então a gente precisa realmente se conscientizar da movimentação, tanto que é importante. E não precisa ser um exercício específico, não, tá? São exercícios, o exercício que você faz na academia, até exercício aeróbico, ele tem uma boa indicação. Nossa. Hoje, o que a gente fala que é o padrão ouro para tratamento de lombalgia, de evidência, é o Pilates. Hoje. Aí, ó, movimentar. Vocês estão movimentando? E aí eu tenho, Ui! tem uma colega minha que é personal e nutricionista e ela trabalha juntamente com o fisioterapeuta em tratamento de pacientes com comorbidades, principalmente de pacientes que têm fibromialgia, que é uma doença autoimune, né, de cunho clínico, então não tem exame que detecte a fibromialgia, gente. Não tem, é muito emocional também. E é uma dor, né, crônica que a pessoa sente. E aí já entra essa parte. Que já foi comprovado que com exercício, fisioterapia, a pessoa não tem episódios de fibromialgia com tanta frequência. A fibromialgia, a gente tem que pensar que nós somos seres que tem a parte, é como se fosse, nós somos a junção de pelo menos 3 esferas, né? Deve ter outras por aí, mas que é a parte social, a parte psíquica, né? Perdão, você corta aí, né? Depois. Vou errar, tudo bem. A parte social, a parte psicológica e a parte biológica. Então, a gente tem esses três campos que têm uma atuação direta sobre tudo que a gente faz. Inclusive, na lombalgia, a gente tem uma coisa que a gente, um dos tratamentos, uma das partes do tratamento se chama educação em dor. Que é você dar segurança para o paciente, para que ele possa fazer aquele exercício e tirar, inclusive, o medo do exercício quando a gente fala de lombalgia, de coluna, porque ele acha que vai piorar se ele fizer exercício, ele acha que ele não pode fazer. A gente tem a gente aplica um questionário desse paciente para detectar, por exemplo, o que a gente chama de cinesiofobia, que é o medo do exercício. Não é medo do exercício de forma geral, mas medo do exercício piorar porque ele acha que é coluna. Então, assim, a parte psicológica, ela tem uma interferência muito grande. E na fibromialgia não é diferente. Tem os pontos, né? Os pontos gatilhos, que são os pontos dolorosos, que eles realmente, você consegue levantar as informações relacionadas à fibromialgia, mas também já tem estudos que mostram que o exercício físico, né, acompanhado, direcionado, ele é a melhor forma de tratar a fibromialgia. Ele tem mais eficácia, maior evidência de melhora do que outros tratamentos voltados, por exemplo, para a parte de medicamento e tudo mais. Tanto que a paciente dela se ficar sem fazer exercício, as crises voltam. E aí piora muito, né? Olha aí. Piora muito. A doutora falou também sobre a resolução, né, do conflito sobre a toxina botulínica. Indo um pouco mais para a estética, agora puxando a sardinha para o nosso lado, como que foi esse mercado para você? Como que você se descobriu na estética? Você já atua? Conta pra gente que eu quero saber. Então, a minha paixão, não tem como é que fala. Esses dias tinha uma trend, você falava assim, minha cabeça, ortopedia. Como é que é? Ai, gente, meu coração, meu cérebro. É isso. Então, assim, eu sempre atuei dentro da parte de ortopedia. Então, na parte educacional, na supervisão de estágio, no acompanhamento do estágio e também da geriatria. Então, são 2 áreas que têm realmente no meu coração. Mas a estética, eu não vou mentir. Eu sempre tive aquela coisinha assim de não conhecer mesmo. Quando a gente não conhece, a gente é bom, a gente fala mal do que a gente não conhece. A gente, não é que a gente fala mal, é que a gente não conhece, a gente fica assim, fica meio assim. Mas depois de conhecer um pouquinho mais sobre a área, depois de estudar um pouquinho mais, depois de entender um pouquinho como isso mexe com a autoestima da pessoa, como aquilo ali é importante para aquela pessoa. Se para outro pode parecer, isso é fútil, isso é superficial, para aquela pessoa às vezes é fundamental aquilo ali. E aí, dentro da parte de dermatofuncional, que é a parte da estética voltada para a fisioterapia, a gente já tinha a atuação de muito fisioterapeuta dentro dessa área. Deixa eu interromper um pouquinho. Pode falar. É uma dúvida que eu sempre tive. Porque os fisioterapeutas chegam e falam assim, eu sou fisioterapeuta de dermatofuncional. Eu falo, o que é dermatofuncional, gente? Lembra que o objetivo da fisioterapia é a reabilitação funcional. Sim. E aí o dermatofuncional é a reabilitação funcional pensando na parte de dermato, da pele, né? Da pele, de coisas de forma geral. Então a gente tinha dermatofuncional, por exemplo, pós-operatório estético,
com a parte de drenagem linfática, né? Da parte de recurso de terapia manual, a parte de taping que eles usam, né? Que é muito utilizado, entre outros procedimentos que são feitos com toda a parte de equipamento. Só não tinha esse aval, né? Digamos assim, do COFINTO em relação a essa parte de preenchedores, né? Essa parte de utilização de injetáveis. Então, calma. Então, o fisioterapeuta dermatologista era aquele fisioterapeuta que podia trabalhar com a parte corporal em relação à estética, tá? Mas ele não também atuava na parte facial, mas com procedimentos aparelhos, de estética básica, né? com a parte Aparelhagem e tudo. Só que Isso. não podia injetar. Isso. Só que assim, foi permitido pelo COFITO no ano passado, mas a gente sabia que os fisioterapeutas que eram inseridos nessa área, eles acabavam atuando já, né? Eles acabaram tendo essa expertise. Por isso, inclusive, que o COFITO liberou. Ele não liberou para assim, a partir de agora. Ele liberou porque a gente Para respaldar muito fisioterapeuta que tinha uma boa especialização, que tinha uma boa expertise já dentro da área. E aí, a partir de estudos e tudo mais, eles fizeram essa liberação. Hoje, logo, né, depois disso e tudo mais, a gente tem os fisioterapeutas buscando essa especialização. Eu, né, Thalita, como eu disse para você, eu tenho um coraçãozinho lá na ortopedia e na geriatria, mas estou conhecendo a parte da estética. Estou fazendo a especialização na parte de dermatofuncional e estou fazendo alguns cursos práticos, né, com esse objetivo de realmente entrar dentro desse mercado. Que eu acho que é um mercado promissor também para fisioterapia e é mais um leque que eu tenho de atuação, né? Acho que à medida que a gente está dentro de uma área, a gente não pode perder nunca essa vontade de conhecer coisas novas, de estar atuando em áreas novas, de estar conseguindo competências novas, habilidades novas, né? E, para mim, eu comecei meio devagarzinho, e aí agora eu tô assim, ai, que lindo isso, ai, que Forma de integrar, né? Tudo que a gente estuda, a gente integra mesmo. Né? Por exemplo, eu sou biomédica, acaba que eu trago um pouco do laboratório, interpretação de exames laboratoriais, ainda mais agora com a estética integrativa, que hoje a gente fala-se muito sobre equipes multidisciplinares. Então, acaba que vai complementando o que você já está com seus conhecimentos. Então, a estética pode ajudar a parte da ortopedia, da desportiva. a parte Tem aparelhagem, eu acho que ajuda para um vibrocel, para soltar um músculo, eu acho que é melhor do que uma e a toxina botulínica, a gente pensa muito em estética, né? Mas ela também é utilizada muito na neuro. A neuro, não falei aqui, da neuro na fisioterapia e neuro. A parte de neuro, ela é utilizada, por exemplo, para pacientes com paralisia cerebral. Um exemplo só, onde ele tem uma hipertonia de um determinado músculo, um encurtamento de um músculo. Aquele pezinho caído, assim, que a gente fala, né? Que é por exemplo, que é pé equino, que é quando fica com aquele pezinho bem típico mesmo. E aí, às vezes, você, para facilitar essa criança, às vezes, para que ela possa começar, por exemplo, a andar, às vezes a gente precisa adaptar alguma órtese, né? Que é algum dispositivo de suporte para essa criança. Às vezes a gente faz o quê? O botox. Para evitar que aquele músculo faça essa contração exagerada, porque ela fica em contração exagerada de muito tempo, e aí coloca uma órtese para o pé dela voltar para 90 graus ou para a posição neutra, né? Para que a gente possa desenvolver, por exemplo, a marcha nas crianças. Então, a toxina botulínica, ela tem a parte da estética, mas ela tem uma atuação muito importante na parte da neuro, que é essa questão, porque o paciente de neuro, ele acaba tendo uma assimetria muito grande dentro da parte da musculatura, onde tem uma musculatura que tem uma contração muito forte, que não cessa nunca, e tem uma musculatura que não está atuando de forma adequada. Então, às vezes, eu vou inibir uma contração exagerada para dar funcionalidade para esse paciente. Uma compensação. Lembrando que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, a toxina para pacientes neuro é a toxina do tipo B. Né? A toxina do tipo A ela é usada mais para o meio estético. E a toxina do tipo B ela é usada mais para a Neuroblock, tem algumas marcas aí, usada mais para essa parte médica, para essa parte de funcionalidade. Pois é, e aí a fisioterapia, quando abriu para a parte estética, mas abriu para essa parte de neuro também. Para ótimo, porque era uma área restrita para médico. A gente tem lá em Brasília, acho que todo local tem, que é uma oficina que a gente chama de órtese e prótese. Um local onde você vai fornecer e tudo mais, ou você vai produzir naquele local ali mesmo e tudo mais.
E aí, lá eles fazem isso. Então, por exemplo, eles fazem o molde do paciente para colocar uma tala para que ele possa andar. Uma tala, uma órtese para que ele possa andar. E aí ele vai no físico, por exemplo, vai no médico para poder fazer a toxina botulínica para voltar à movimentação, para que ele possa ter uma amplitude de movimento melhor, para que consiga colocar a órtese para que ele possa andar. Isso aí para uma mãe, É tudo integrado. é tudo integrado. A gente não consegue trabalhar sozinho, né? Não Por tem isso que a gente está falando sobre equipes multidisciplinares, né? Porque o profissional hoje que ainda teima em trabalhar sozinho, ele não vai para frente. A gente precisa desse conhecimento amplo. É verdade. Ninguém progride, né, sozinho. A gente sempre tem que atuar em conjunto para que a gente possa... Não, e o conhecimento é passado assim, né? A gente acha que o conhecimento é a gente sozinho lá no lugar. Não, o conhecimento é assim, Essa troca. essa troca de experiência e tudo mais, que é quando a gente realmente, o conhecimento, ele se, como é que eu falo? Ele se solidifica, né, dentro da gente, que é no dia a dia, essa troca, né, dentro com a equipe e tudo mais. Ninguém vai lá, vou fazer meu trabalho sozinho, estou numa salinha, vou embora e tá tudo certo. Dentro da parte de saúde não pode ser assim, né? A gente não pode trabalhar dessa forma. Exatamente. E as terapias manuais, assim, o que foi? A produção ali deu uma olhada que eu falei, gente, pronto, lascou, já era. O que eu fiz? O que eu fiz agora? A parte de terapias manuais, assim, eu confesso que eu não tô por dentro, não sei, assim, né? Como que é? É mais o fisioterapeuta que faz, porque na minha cabeça, né, que não sai de leigo, vamos dizer assim, o fisioterapeuta que fica mais nessa parte de pós-operatório, de massagem, do taping que você falou. Então, começou com essa parte, com essas terapias. O taping é o queridinho da fisioterapia, né? pós-operatório. Usam muito, né? A parte de terapia manual, ela vai servir para várias coisas. Aham. Dentro da ortopedia, por exemplo, a gente vai usar muito ela para a parte de analgesia. É uma das técnicas que a gente vai utilizar, no caso, por exemplo, da lombalgia, a gente usa muito, não necessariamente a massagem, mas a gente usa mobilização articular, tração daquela articulação, mobilização, manipulação daquela articulação, e vem a parte de massagem clássica, né? Vários tipos de massagem que entram dentro do recurso de terapia manual com o objetivo de melhorar a dor do paciente. Outra forma da gente estar utilizando dentro da área ortopédica, por exemplo, não necessariamente a área ortopédica, dentro da área oncológica. Paciente oncológico, paciente que faz mastectomia, retira a mama, muitas vezes ele já afetou a parte de linfonodos. Sim. E aí retira linfonodos, e aí uma das sequelas do pós-operatório é o linfedema, que é o acúmulo, né, da parte de líquidos aqui naquela região. Então, o fisioterapeuta é fundamental na drenagem linfática. Não é uma drenagem linfática com objetivo estético, é de objetivo por quê? E funcional mesmo, de melhorar a funcionalidade. Então, a gente tem a drenagem, né, voltada para essas áreas, e na área estética, aí ela tem essa atuação realmente, igual você falou, na parte pós-operatória, para diminuir na parte de cicatriz, para evitar fibrose, para evitar queloide, né? Então, assim, não só a massagem, mas a parte de tração, para melhorar a disposição de colágeno e tudo mais, a gente tem uma atuação bem direta da fisioterapia na parte de recursos manuais no pós-operatório estético. Maravilhoso. É isso. Tô até atordoada de tanta coisa. Tanta informação, Eu tô aqui. né? Realmente. A doutora Thalita está inaugurando aí uma pós-graduação, né? Uma turma de pós-graduação em fisioterapia, né? É isso. E aí? Já tá? Não, Já tá? depois dessa mega aula aqui, já tem que estar todo mundo já Vocês na entenderam? pós. Não, pelo amor de Deus. Como assim, gente? Você já tem que estar todo mundo lá dentro da pós. Olha só, a gente está com uma primeira pós de ortopedia e desportiva. Essa primeira pós, ela já está terminando e já tá acabando as vagas, viu, gente? Já se inscreve logo, porque a gente já está quase fechando a turma de fisioterapia e ortopedia desportiva. E a gente também está com a pós aberta na parte de geriatria. Essas duas primeiras áreas, mas o objetivo é expandir para que a gente possa englobar todas as áreas que a gente puder dentro da parte da fisioterapia. Sempre trazendo profissionais reconhecidos, né, dentro do mercado de trabalho, pessoas de destaque dentro do mercado de trabalho, para que a gente possa ter
uma especialização realmente de qualidade para os nossos alunos. Com certeza, gente. Isso é o primordial. Tá acabando, né? Ai, Eu fiquei tão interessada. Gente, a gente foi muito diferente hoje, né? aí a gente vai falando, vai atropelando, vai falando, mas é bom, assim que é bom. A gente nem deu tempo de passar. Aí a professora fala muito, gente. Fala mesmo. Tem dia que eu saio daqui que eu tô dando aula, eu saio daqui, meu Deus, eu não tô aguentando ouvir minha voz. Mas... Porque a gente vai falar. E aí você fala, nossa, mas isso também é importante. Isso é muito importante. E aí a gente acaba realmente E aí a falando. gente vai falando. Thalita, a gente sempre pergunta para todos os nossos convidados, seja da estética ou não, o que a doutora Thalita de hoje falaria para a doutora Thalita que está começando na área, assim, como fisioterapeuta, como professora? Então, eu falaria para quem está começando, né? Ou é para mim mesmo? Para você? Pra você mesmo. O que você falaria pra... Pode ir, sei lá, Continua 10 anos. que vai dar certo. Como eu disse, eu sou fisioterapeuta, mas sou professora. Sou docente há 14 anos. Então, é realmente onde eu me sinto realizada. Não imaginava que ia ser dessa forma, porque quando eu estava no ensino médio, eu queria fazer matemática. Eu acho que não era bem por aí. Meu química industrial. Eu queria fazer química industrial. Meu cunhado faz matemática, eu falo pra ele que ele é doido. Doido. Mas na verdade, depois eu descobri que eu não queria fazer matemática. Desculpa quem faz matemática, Eu gente. gostava de dar aulas. Então, olha, a fisioterapia entrou. O curso que você queria ter feito sem ser biomedicina? Ciência da área da saúde, direito. Não, mas você chegou a... Você chegou Não. a fechar. Porque eu tentei vestibular 3 vezes para química industrial, tá? O último mais fácil. Não, eu queria pra odontologia, né? Antes da biomedicina, minha paixão era odonto. Mas E aí aí, a aí você- biomedicina me puxou. E é para harmonização do Ia. sistema. De qualquer forma eu ia, gente. Não Mas adianta é fugir. isso, é o dom ali dentro. Quando eu disse que eu queria matemática, eu não sabia. Na verdade, eu queria lecionar, eu queria dar aula. Né? Aham. Eu comecei a dar aula de anatomia no quinto semestre da faculdade, para curso técnico, né? De anatomia e tal. E aí, é a matéria que eu mais amo dentro da faculdade, assim, porque eu consigo entrar em todos os cursos. Eu dou aula para odonto, dou aula para biomedicina, dou aula aí, para né? farmácia, dou aula para fisioterapia, dou aula para todo mundo. E Encontrou. aí, isso. E aí, o que eu diria para ela é assim, continua. Porque realmente você está no caminho certo de fazer coisas que você gosta e que você sente que dão resultado, que você está satisfeito e feliz. Eu acho que isso é o mais eu ia falar para importante. ela assim, quando você chegar lá na frente, você vai gostar da estética, sim. Porque você achava que não ia gostar. E você está vai gostar, sim. Tinha, eu também tinha. É, todo mundo tem, Tudo gente. tem. Aí depois que você entra, você não para mais de falar disso. É, Você fica obcecado falando disso. exatamente, obcecado. E fico olhando pro rosto de todo mundo e vendo onde pode melhorar mais um melhorar. pouquinho. Ontem eu tava com meu esposo, vou falar uma coisa, se ele escutar, se ele ver isso aqui, vai ter problema. Mas eu falei assim, olha, pensando aqui nessa sua ruguinha aqui, a gente poderia fazer na sua orelha também, acho que a gente pode pensar em algo. Não, meu namorado, ele já tá perdido, porque eu já programei todo o botox. Já Já programei quero fazer botox. harmonização Tá aqui, vendo? projetar. Ih, Eu Céu é o falei, pode limite. ter certeza. Eu falei, ó, você já se organiza, porque a gente vai, pô, mas não tá me incomodando. Eu falei, não, mas você vai ver como vai ficar melhor, né? Porque você já é lindo, vai melhorar. aí é Tem que sempre fazer assim. aquela trade de peguei meu marido na planta Cheguei na planta e ó aqui como é que tá. e transformei. Exatamente, gente. É o que a estética faz. Mas não é só beleza, não, tá, gente? Tem muito psicológico envolvido na estética. Então, Ai, você devolver a autoestima da pessoa é. Nossa, é Não, e o maravilhoso. que eu vejo muito, assim, né? É às vezes a pessoa, por exemplo, pra quem tá de fora, você fala assim, nossa, mas não, assim, já era bonito isso e tal. Mas pra pessoa é uma realização. Exatamente. Porque é como ela se vê. E eu acho que é muito isso, né? É como a gente se vê. A questão do que te faz feliz. Não é o que o outro acha, o que o outro quer, o que o outro... Então, assim, óbvio que a gente tem que tomar cuidado para não cair na cilada da moda, né? Dentro da parte da estética, eu acredito. Mas eu acho que essa realização individual, né? Da pessoa em relação a como ela quer se ver, isso é fundamental. Porque a gente quer se ver bem. sim, é verdade. Hoje mesmo eu atendi uma mãezinha de gêmeos. Pensa, gente. Nossa. Pensa. As mães de plantão, vocês sabem o que eu falo. Não vou comentar nada. Não é? Aí eu falei, vamos te ajudar. Vocês veem como mulher, porque mulher, ela tem uma
tendência a virar a mãe do marido, dos filhos, todos mundo esquece da mulher. E Exatamente. aí a gente vida estética tá aqui pra Pra lembrar. lembrar. Exato. Olha, Lembrar. volta aqui, volta pra você. Tá acabando. Eu adorei. Ai, foi muito bom, gente. Sempre muito bom. Muito bom. Thalita, considerações finais, divulga o seu Instagram pra gente. Começa a seguir. Meu Instagram é prof. Thalita Lauana, Thalita com H, Lauana com 2 N's. E aí, lá tem conteúdos voltados para a parte, porque eu sou mãe de 3, tá? Então, lá vai ter conteúdos, né, voltados para essa área, mas a gente acaba divulgando muito conteúdo voltado realmente para a parte de fisioterapia. Sigam lá para vocês acompanharem. Você vê que ela gosta de ser professora, que o Instagram é prof. É prof. prof. É muito uma coisa, Professora gente. nata. Meu Instagram, gente, Laísa Persílio. Laísa com 2 S's. Sigam lá. Estou começando ainda, tô tentando virar blogueira, tô fazendo vídeo. Segue lá, gente. Segue, me ajuda. Ótimo. Puxa Seguir vida. Já tá pedindo biscoito. Já tô pedindo biscoito aqui. Me ajuda. Ai, gente, olha, eu vou te falar. Você se torna um profissional, mas você também tem que se tornar um profissional de marketing, entendeu? De renda, Tudo, não de basta. redes sociais, Instagram. Gente, eu só queria fazer meu blog. Paz. Não, mas tem que Estudar, ficar saber fazer, mas não, você tem que... olha aqui, nós gravamos um podcast. Que dia na minha vida que eu imaginar que eu ia estar gravando um podcast? Exatamente. E sigam lá, doutora.fernanda.aquino, tá? Nós estamos terminando mais um episódio, um tema importantíssimo. Agora eu estou mais curiosa ainda sobre fisioterapia, Eu também. não é? Né? Quero agradecer os nossos patrocinadores, IDS Educacional, Agilab e AC Beauty. E não deixem de se inscrever e ativar as suas notificações. Sim, episódio toda sexta-feira, né, produção? Episódio toda sexta-feira, então compartilha, manda pra todo mundo. Segue a gente, deixa aqui uma sugestão de tema, né, que vocês queiram que a gente fale. Convidados também, gente. Pede alguém que vocês E queiram. a gente não trazer. tá falando mais sobre estética, né? A gente fala de A gente tá começando a entrar em todas as áreas de saúde. A gente vai falar de marketing daqui uns dias, estética íntima, Marketing eu venho, tá? Pode deixar. né? Eu- Carreira Não, eu profissional. venho pra assistir, tá? Pra poder ver. Gente, olha aí, tá vendo? Não. Eu acho que eu já fiz muito de curso de marketing, eu não sei. Não sei. É isso. Outros tipos de assunto aqui também. A nossa revista Elétrica da Estética, o nosso mozinho é por estética, estética, mas a mas gente vai falar sobre vários assuntos por aqui também. Então, Exatamente. tchau, até o próximo gente. episódio. Tchau, gente. Muito obrigada.